Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! MM aqui em mais um episódio do Big Shot Pod. Hoje estamos desfalcados de novo por Vavo Mantovani. Ele tá próximo de tomar uma justa causa aí, hein? Tá, não. Mais uma fora, a gente quer ver comprometimento nesse podcast. Mas acho que o que tem banda, não precisa vir não precisa e tal. vir porque tem reunião na hora. Pô, onde já se viu? Um monte de notícia acontecendo aí, da NBA aí, ó, e o cara vem. Não vem. Mas se eu fosse um Big Shooter de verdade, eu inundaria as redes sociais de Gustavo Mantovani com reclamações pertinentes sobre a falta de comprometimento dele com esse podcast. @Vavo @Vavo no Instagram, @Vavo Fresno no Twitter e afins. #apareça para trabalhar. É, isso aí, comprometimento, aqui é trabalho, filho. Como vocês já ouviram, Guilherme Pinheiro está aqui comigo hoje. Olá. Hoje a gente ficou discutindo bastante o que falar, o que fazer, porque, né, a NBA tá devagar quase parando aqui, pelo menos pro lado público da coisa. A gente não queria deixar vocês sem ouvir as nossas vozezinhas no seu ouvidinho mais uma semana. Então a gente resolveu aqui falar da Copa do Mundo de basquete masculino, dos times que começa aí no fim de semana. A gente não vai falar aquele episódio de quitutes de padaria? Cara, esse aí a gente vai fazer, se a NBA, né, tem mais 10 programas, a gente vai ter que encher bastante linguiça, por que não? Um sonho. Um salgado? Um salgado na padaria. Então. Vamos, a gente vai fazer isso aí. Podia ser sobre cansaço esse episódio também, todo mundo Nossa, muito cansado todo mundo, aqui né? hoje a gente tá... Não, tá todo mundo morto. Eu tava viajando, quem me segue aí sabe que eu estava no Rio de Janeiro. E eu tô com um filho doente, então uma beleza. Filho doente, o Cris, nosso sócio aqui, é Digital Influencer More, fazendo umas coisas, sem dormir também. Então, estávamos... É um grupo de pessoas cansadas, mas quem não tá cansado não tá sabendo o que tá acontecendo lá fora. Então é isso, gente. Vai ser um episódio rápido, vai ser um episódio direto. Acho que nem... Já vamos direto pra pauta, né? Eu tenho só algumas coisas que eu gostaria de falar antes. Primeiro, eu sei que tá todo mundo esperando eu falar sobre Dwight Howard de volta no Lakers, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu me recuso a falar sobre isso. E como eu deixei claro semana passada, na época eu não achava que seria uma boa contratação, acabou sendo realizada, mas eu não vou falar sobre isso. Depois eu falo quando a gente estiver falando mais dos times. A outra coisa é que ontem, no domingo, dia 25 de agosto, foi aniversário do patrono deste programa, o Big Shot God himself, Robert Horry, fez 49 anos de idade. Então, queria deixar parabéns para Robert Horry, que é responsável pelo nome deste podcast. Sim. E que só pela existência dele, né? Sim, só pela existência. Temos um nome. E a outra coisa, o destaque inicial, na verdade, não é necessariamente sobre basquete. Aliás, não tem nada a ver com basquete, mas tem a ver com esporte. Quem acompanha a NFL, o Andrew Luck, quarterback do Indianapolis Colts, se aposentou ontem de surpresa. Anunciou a aposentadoria dele, na verdade foi sábado à noite que ele anunciou, aos 29 anos de idade. Ele tinha sido uma primeira escolha de draft em 2012, com razão. Ainda tinha muitos anos em alto nível pela frente, mas por conta de uma série de lesões, ele falou que ele acabou perdendo o prazer de jogar futebol americano, porque ele entrava nesse ciclo de recuperação e volta e frustração quando se machuca de novo, e ele falou que o único jeito que ele via de romper esse ciclo é parando de jogar futebol americano. Inclusive teve alguns fãs de futebol americano e torcedores do Colts que criticaram ele, falando que ele tá fugindo e tal, mas eu acho que só queria amarrar com algumas coisas que a gente sempre fala aqui de saúde mental, né, o atleta, ele não é uma máquina, ele é uma outra pessoa, ele ganha muito dinheiro, mas isso não significa que ele é obrigado a fazer aquilo o tempo que a gente quiser que ele faça. Então eu acho que ele deu uma entrevista bastante emocionada depois do jogo de sábado, que ele já não jogou por conta de uma lesão na perna, e ele estava muito emocionado em si. Então eu acho que isso, a gente tem que, por mais dinheiro que esses caras ganhem, a gente não pode deixar de analisar o aspecto humano da coisa. Isso que aconteceu no futebol americano pode acontecer no basquete, pode acontecer em qualquer outro esporte. Aliás, é até comum que alguns atletas não retornem por conta das lesões. A gente falou do DeMarcus Cousins no
no episódio da semana passada, não me surpreenderia em nada, por exemplo, se ele decidisse se aposentar. Então é só, como a gente fala bastante de saúde mental e de atletas não serem máquinas, serem também humanos antes de tudo, acho que é legal esse destaque aí do Andrew Luck, que se aposentou. É isso, só lembrando, estamos no meio de agosto, chegando em setembro, que é o Setembro Amarelo, mês de prevenção de suicídio, mas todo mês é mês de falar de saúde mental. Se você tá mal, entra lá na nossa plataforma @euestou no Instagram, no Facebook também, ou vai atrás de falar com alguém. Não é porque a gente é homem que a gente tem que guardar o sentimento pra dentro, ainda mais esses atletas, essa galera, você que tá aí sendo cobrado no trabalho, na família. Vamos se cuidar, que a gente é tudo humano, tudo falho e temos que nos ajudar acima de tudo. Então vamos aqui com uma galera que tem que agora ajudar os seus times, suas nações, suas seleções a conquistar o caneco da Copa do Mundo de basquete. Então a gente vai passar aqui grupo a grupo e o Gui vai dar um combinadão, né? Um panorama de cada grupo. Então, só lembrando... Vou fazer o seguinte, como em tese o Big Shot pode, apesar de a gente falar de outros assuntos de basquete, não só da NBA, como a gente é um podcast de NBA, eu vou fazer o seguinte, todo grupo que falar, eu vou falar os jogadores da NBA que estão presentes nos times do grupo, e aí vou dar uma análise, alguns times eu confesso que eu conheço mais, outros menos, mas eu li bastante, enfim, eu já tô me preparando para acompanhar o Mundial, e aí a gente dá esse panorama pro grupo, e aí, depois de cada grupo, eu vou dar os 2 times que eu acho que vão se classificar do grupo, tá? Boa, então só lembrando, a Copa do Mundo acontece na China esse ano, são em 8 cidades na China, são 32 seleções, e ela começa dia 31 de agosto, então agora, no fim da semana, e vai até 15 de setembro. Então, serão 96 jogos. 96 jogos, 2 semaninhas aí. Muitos jogos legais. Então começamos aqui com o grupo A, que vai ter Costa do Marfim, Polônia, que eu sempre quero chamar de Polândia, que eu acho o nome, um país muito mais legal, Venezuela e a dona da casa, a China. Bom, esse grupo, primeiro, não tem nenhum jogador da NBA nesse grupo, né? Eu acho que, olhando para as seleções, a Polônia ela terminou a classificação na europeia em terceiro lugar. Eu acredito que a Polônia seja uma das favoritas. Olhando para os outros 3 times da chave, você tem a China, que é a dona da casa, né? Então você tem que levar isso em consideração. A Venezuela, ela terminou em segundo na eliminatória das Américas, inclusive com uma vitória sobre o Canadá. E a Costa do Marfim, de fato, é o que a gente chamaria de zebra deste grupo. De qualquer forma, eu acho que a primeira vaga deve ficar com a Polônia. Eu acredito que a Polônia é o time mais forte do grupo. E a segunda vaga eu ficaria entre China e Venezuela, porém, com a ajuda da torcida, com o fato de que a China é o time da casa, eu realmente acredito que a China deva ficar com essa segunda vaga. Só um adendo que eu esqueci de falar no começo: o Mundial vai acontecer da seguinte forma, as regras são as seguintes: você tem 8 grupos com 4 times cada, totalizando 32 times. Cada grupo classifica 2. Esses 16 times que se classificam são ordenados em 4 grupos de 4 de novo, então não é oitava de final, vai ter fase de grupos novamente, e aí desses 4 grupos da segunda fase, classificam 2 times de cada grupo, e aí os 8 times classificados são organizados em quartas de final, semifinal e final. Isso. Então, vamos pro grupo B. Temos Rússia, Argentina, Coreia do Norte. Desculpa te interromper. A China não tem nenhum jogador na NBA, mas já tem jogador. Tem o Jian Liang, já jogou na NBA, enfim, tem. Eu vou falar só os que estão na NBA, tá? Mas caso eu deixar passar algum que já jogou e eu acabar não comentando, vocês fiquem à vontade de depois nos comentários no YouTube ou no Twitter falar com a gente. Isso. Então, voltando aqui, grupo B: Rússia, Argentina, Coreia do Norte e Nigéria. Bom, sobre esse grupo B, eu acredito que as coisas estão um pouco mais claras do que no grupo A.
você tem aí 2 times claramente mais fortes, que são a Argentina e a Rússia. A Argentina, apesar de ter um time renovado em relação aos times dos anos anteriores, aqueles times de Ginóbili e tal, eles ainda têm a presença do Nocioni e do Luiz Scola, veteranaço aí da NBA, mas o resto do time é bastante novo, e então eu acredito que a Argentina é a segunda força desse grupo. A primeira força eu ainda acho que é a Rússia. A Rússia não vai contar com o Timofey Mozgov, que era um jogador que estava na lista inicial, mas que tá machucado, mas tem muitos jogadores aí de destaque no basquete europeu, e acredito que seja o time mais forte. Eles têm 7 jogadores, acho que 5 jogadores na Euroleague, enfim, tem bastante... o time é bastante forte, né? A Argentina, apesar da presença do Scola, que já tem 39 anos, que joga na China hoje em dia, inclusive, né? Você tem aí enfim, um time bastante renovado, e acredito que mesmo com essa renovação, deva conseguir essa segunda vaga do grupo. Já a Nigéria e a Coreia do Sul são times mais fracos, não acredito que eles devam conseguir brigar. A Coreia do Sul, principalmente, acho que é bem mais fraca do que a Nigéria, inclusive. Então, acredito que esse grupo deve se definir sem maiores surpresas, com Rússia em primeiro e Argentina em segundo, na minha opinião. Então vamos pro grupo C: Espanha, Irã, Puerto Rico e Tunísia. Vamos lá. Esse grupo nós temos alguns jogadores da NBA, vou falar antes para não esquecer. A Espanha tem o Marc Gasol, pivô do Toronto Raptors, os irmãos Hernan Gomes, né, o Juancho do Denver Nuggets e o Willie do Hornets, e também o Ricky Rubio, que assinou com o Phoenix Suns nessa última off-season. O time de Porto Rico tem um armador que, sinceramente, eu nem sabia que ele estava na NBA, talvez ele seja da D-League, do Sacramento, chamado Isaiah Pinheiro, deve ser meu primo, inclusive. Ele é do Sacramento Kings, talvez ele esteja na D-League, talvez ele seja só do elenco de 20, mas eu realmente não sabia disso. E a Tunísia tem um pivô, chamado Salah Mejri, que é do Dallas Mavericks. Esse é outro grupo que a definição da vaga principal está mais do que clara, quer dizer, a Espanha é o time mais forte desse grupo, a Espanha é o segundo, no ranking da FIBA, a Espanha está em segundo, é um time bastante testado, tem muitos outros veteranos que já têm passagens pela NBA, então não deve ser uma barbada esse grupo aí, quer dizer, a Espanha deve mesmo se classificar. Tem Sérgio Lu, armador do Real Madrid, Rudy Fernandes, que também tem passagem pela NBA, que hoje joga no Real Madrid, enfim, é um time bem forte. Acho que não teremos maiores surpresas aí. A segunda vaga eu acredito que deva ser de Porto Rico. O time do Irã e da Tunísia, eu confesso que eu não vi muito jogar, mas pela tradição, por tudo que o basquete representa em Porto Rico, eu acredito que essa segunda vaga deva ser da seleção de Porto Rico, e aí passando então Espanha e Porto Rico. Grupo D. Nós temos para nossos amigos de Angola. Nossos amigos aí estão ouvindo em Angola. Pode torcer para sua seleção contra as Filipinas, Itália e Sérvia. Bom, nesse grupo também temos bastantes jogadores da NBA. A Angola não tem nenhum. Angola, na verdade, eu não sei se o Bruno Fernando, ele foi draftado agora, Bruno Fernando, em tese ele poderia ser convocado para a seleção de Angola. Eu vou até dar uma checada aqui. Enquanto eu checo, eu vou falar sobre as Filipinas. As Filipinas, o Jordan Clarkson, armador do Cleveland Cavaliers, ele acho que a mãe dele nasceu nas Filipinas e ele tem a nacionalidade, só que ele estava esperando uma autorização para jogar, que ele acabou não conseguindo. Então ele não vai jogar o Mundial pelas Filipinas, mas ele poderia jogar. A seleção de Angola, como eu disse, não tem nenhum jogador da NBA, embora o Bruno Fernando, que foi draftado agora, ele poderia ter sido convocado. Quer dizer, Angola tem um jogador na NBA, mas esse jogador não está na seleção.
A Itália tem 3 jogadores, o Marco Bellinelli, armador do San Antonio Spurs, o Danilo Gallinari, que foi trocado nessa off-season passada do Clippers para o Oklahoma, na troca que o Paul George foi para o Clippers, e o Nicolo Melli. O Nicolo Melli é um ala que assinou com o New Orleans, ele jogava na Europa até a temporada passada, e ele assinou com o New Orleans Pelicans, de Zion Williamson, nessa última off-season, então ele vai fazer sua estreia na NBA. A seleção da Sérvia é a seleção, se eu não me engano, tirando a americana, com mais jogadores da NBA. Eu não sei quantos canadenses... Não, os canadenses devem ser a segunda seleção, mas a Sérvia tá com o Nemanja Bjelica, que é do Sacramento Kings, o Bogdan Bogdanovic, que é também do Sacramento Kings, o Marko Guduric, que é do Memphis Grizzlies, o Nikola Jokic, que para mim é possivelmente o melhor jogador desse Mundial, em termos de habilidade, né? Claro que a gente tem que ver quem vai ganhar o prêmio no final, mas ele é pivô do Denver Nuggets, e o Boban Marjanovic também pivô do Dallas Mavericks. Essa é um outro grupo cujos classificados estão praticamente certos, quer dizer, a Sérvia é a favoritaça desse grupo, mas o time da Itália também tem que ser levado a sério, embora eu acho que ele o time não seja bom o suficiente para tirar a liderança do grupo da Sérvia. Eu acredito que a Itália vai ser o segundo colocado do grupo, e Angola e Filipinas realmente eu vejo chances quase nulas de classificação por conta da força dos outros 2 times do grupo. Grupo E. Com Turquia, República Tcheca, Estados Unidos e Japão no Nihon. Vamos lá. O grupo E também temos a presença aí de alguns jogadores da NBA nesse grupo. Acho que o mais famoso desse grupo é o Cedi Osman, né, que é um ala da Turquia, que joga no Cavaliers. Ersan Ilyasova, também membro do time da Turquia. E Furkan Korkmaz, do Philadelphia 76ers, mais um jogador da Turquia. A República Tcheca tem o Tomas Satoransky, que ele era jogador do Washington Wizards e foi para o Chicago Bulls. O Japão tem o nosso querido Rui Hachimura, draftado pelo Washington Wizards nesse último draft, na 8ª posição, né? Então, teremos aí mais alguns jogadores da NBA e, obviamente, os Estados Unidos, onde todos os jogadores jogam na NBA. Aliás, sobre os Estados Unidos, uma coisa que eu havia dito semana passada, que o último corte que estaria para acontecer, que precisava acontecer para fechar o elenco, eu acredito que estaria entre o Kyle Kuzma, o Plumlee, e eu tinha dito mais algum nome. Na verdade, lendo depois algumas coisas, o Kuzma não estava tão em apuros para ser cortado, mas ele acabou sendo cortado porque ele teve uma lesão no tornozelo, se eu não me engano. Então o elenco, por conta dessa lesão, o elenco está fechado, né? O elenco dos Estados Unidos está fechado com 12 jogadores, e é obviamente que, embora, como eu disse, não seja um time tão forte quanto já foi nos últimos anos, é obviamente o favoritaço desse grupo. Tenho certeza absoluta que vai se classificar em primeiro lugar. A questão é quem será o segundo do grupo. Eu acredito que a Turquia tem um time mais forte, mas eu não descartaria a República Tcheca. Não vejo o Japão se classificando. Eu acho que essa segunda vaga está entre Turquia e República Tcheca, obviamente com uma vantagem considerável para a Turquia. Grupo F, com Grécia, Nova Zelândia, Pindorama, ou nosso querido Brasil, e Montenegro. Chegamos ao grupo F, grupo do nosso glorioso Brasil, né? Bom, vamos lá. Vou falar dos outros times e aí depois a gente fala um pouco do Brasil. A Grécia é o time que eu falei que o Jokic era o melhor jogador do Mundial. Eu acredito que se você escolhesse o meu time
se você pedisse para eu escolher entre o Giannis e o Jokic para começar o meu time, se é um time de NBA, eu escolheria o Antetokounmpo, tá? É que eu acredito que o jogo do Jokic ele é melhor nas regras do basquete FIBA. Eu acredito que o jogo do Jokic é um pouquinho mais eficiente, mas o Giannis ainda assim é o jogador mais talentoso do Mundial, na minha opinião. A Grécia também é o time com os maiores nomes do Mundial. Você tem, por exemplo, o irmão do Giannis, que é o Thanasis Antetokounmpo, são muitas letras. Você tem Kostas Papanikolaou nesse time. Você tem Ioannis Papapetrou. São nomes incríveis. Panagiotis Vassilopoulos. Olha que nome maravilhoso. Os nomes gregos são sempre incríveis, né? Georgios Papagiannis que já jogou na NBA também. Os nomes são os maiores nomes do Mundial, você pode ter certeza, porque são muito compridos os nomes. Como eu disse, tem um irmão do Giannis, o Thanasis, que também que assinou agora com o Milwaukee Bucks, né? E, assim, sendo bem honesto, apesar do grupo, eu não considero um grupo tão forte, mas eu acredito que a Grécia é, de fato, o time mais forte desse grupo e acredito que fique com a primeira vaga. Eu nem conheço tanto o elenco da Grécia, mas eu fico imaginando quem nas outras seleções vai marcar o Giannis, assim. Se o Giannis, nesses jogos, eu acredito que se o Giannis quiser fazer 60 pontos nos 3 jogos, ele consegue e ninguém consegue segurar. A seleção da Nova Zelândia, ela teria um atleta da NBA, mas não vai ter, que é o Steven Adams, pivô do Oklahoma City Thunder. A seleção de Montenegro tem o pivô, que é o Nikola Vucevic, do Orlando Magic, que renovou com o Vucevic, né? Então, tem um jogador aí. Embora eu acho que a seleção de Montenegro e Nova Zelândia, eu acredito que estejam ali pau a pau. Eu dou uma leve vantagem para Montenegro. Por quê? Bom, primeiro porque é um país dos Balcãs, né? Então, os Balcãs têm uma tradição muito forte no basquete, antiga Iugoslávia e tal, né? E segundo que tem o Vucevic, que é um ótimo jogador, inclusive no nível da NBA, né? Ele foi All-Star esse ano e tal. O Brasil. Bom, o Brasil é um time que eu achava que esse time poderia estar um pouco mais renovado do que ele está. Como eu disse, o técnico do Brasil, Petrovic, ele é o irmão do Drazen Petrovic, aquele grande jogador que faleceu há uns 20 e tantos anos por um acidente de carro, né? Mas tem bons talentos, tem o Caboclo da NBA, né? O Felício também, o Varejão jogou muitos anos, o Didi, que foi draftado agora, apesar de ainda não estar lá, ele foi draftado agora, Marquinhos e Alex também passaram pela NBA, Leandrinho, Marcelinho passou. Então, assim, é um time que ele vem um pouco renovado, mas eu acho que poderia até ser mais. Por exemplo, o Raul Neto não tá nesse time, Raulzinho que assinou com o Philadelphia. De repente, Scott Machado faria um sentido aí, que ele tem muitos anos aí de D-League, inclusive na última temporada estava na D-League do Lakers. De qualquer forma, eu gostei muito das atuações do Brasil nos jogos preparatórios, foram 2 vitórias e 1 derrota, e eu evito ser pacheco na hora de fazer previsões para essas coisas e tal. Eu tento não superestimar a seleção brasileira em qualquer esporte, não é só no basquete ou no futebol, mas eu acho que o Brasil tem boas chances de conseguir a classificação. Acho que a questão é, considerando aí que possivelmente a Grécia é a favorita do grupo e que o Brasil possa perder para a Grécia, tem que ganhar os outros 2 jogos, não tem muito... O segredo para classificar é esse: ganha 2 jogos em campeonatos, em grupos de 4 times, ganha 2 jogos e você possivelmente vai estar na próxima fase. Eu acredito que esse é o segredo para o Brasil. O Brasil que, para quem não sabe, tem 2 títulos mundiais de basquete, em 59 e 63. Esses times, inclusive, até hoje são bastante reverenciados e celebrados aí, time de Rosa Branca, Vladimir Marques e tal. Então, faz tempo, mas o Brasil já teve um basquete de ponta aí. Enfim, temos outras grandes vitórias aí, né? Temos a famosa vitória do PAN em 87 sobre os Estados Unidos, em Indianápolis. Temos o título mundial do feminino,
né? Com Hortense Paula, enfim, temos grandes conquistas. A medalha de prata também do basquete feminino. Sim. O basquete brasileiro, no geral, tem muita tradição e é bom ver os times fortes aí, se Deus quiser, o feminino também retomando, né? Com a vitória do PAN agora, né? Então vamos pro grupo G, que é República Dominicana, França, Germânia ou Alemanha e Jordânia. Outro grupo bastante, acredito, bastante fácil prever o ganhador, que eu acredito que a França seja o time mais forte desse grupo. A França que vem com Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, Evan Fournier, do Orlando Magic, Nicolas Batum, do Charlotte Hornets, o Frank Ntilikina, do New York Knicks, e o Vincent Poirier, que assinou com o Celtics nessa última off-season. Então você tem 5 jogadores de NBA nesse time da França, né? A Alemanha também vem com o Schroeder, que é o armador do Thunder, o Maxi Kleber do Dallas Mavericks, Isaac Bonga e Moritz Wagner, que eram do Lakers e foram trocados para o Washington Wizards nessa off-season, e o Daniel Theis, também do Boston Celtics. Então temos 2 times com 5 jogadores de NBA nesse grupo. Eu acredito que a França vai ganhar o grupo com uma certa tranquilidade. Eu suponho que a Alemanha fique com essa segunda vaga, mas a República Dominicana também tem uma tradição bastante interessante no basquete. A República Dominicana poderia ter contado nesse Mundial com Al Horford e Karl Anthony Towns. Eles não vão jogar, mas imagina se eles estivessem jogando, eu até colocaria eles à frente da Alemanha, porque mesmo o time que está indo para esse Mundial é um time que deve ser respeitado, e então é um time que pode dar muito trabalho aí para os outros times. Temos a República Dominicana, aí tem jogadores que jogam na Liga Espanhola, na Liga Argentina, na própria Alemanha, enfim, na Lituânia, que também tem um basquete bastante tradicional. Enfim, eu acredito que França e Alemanha devem passar, mas é importante considerar a República Dominicana aí, porque eles podem dar bastante trabalho. E fechando aqui com Grupo H, Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália. Bom, o Canadá, esse grupo, na verdade, é o famoso, todo torneio de grupos tem o famoso Grupo da Morte, né? O Grupo da Morte, porque os times são muito equilibrados. É o caso desse grupo aqui, é o grupo de Canadá, Austrália, Lituânia e Senegal. É um grupo que 3 times, realmente, entre Austrália, Canadá e Lituânia, eu acredito que podem sair qualquer combinação de 2 times. O Canadá, que está mandando uma seleção que não é nem próxima do que poderia mandar. Acredito que a lista inicial tinha muitos jogadores da NBA, Jamal Murray, enfim, tinha uma série de jogadores, mas eles foram, assim como aconteceu com a seleção norte-americana, também aconteceu com a seleção canadense. Só para citar alguns nomes: Kelly Olynyk, Jamal Murray, Tristan Thompson, o Nicholas Alexander Walker, que foi draftado pelo Pelicans também, Brandon Clark, Shai Gilgeous-Alexander, que é primo do Nick Alexander Walker. Todos esses jogadores são jogadores de NBA que poderiam estar no time canadense e não estão. Eu acho que o Canadá só manda agora o Corey Joseph e o Khem Birch. Se eu não me engano, são só esses 2. O técnico vai ser o Nick Nurse, atual campeão da NBA pelo Orlando Magic, né? A Lituânia, o Senegal não tem jogadores da NBA. A Lituânia vem com o Jonas Valanciunas, do Memphis Grizzlies, e o Domantas Sabonis, do Indiana Pacers. O Domantas Sabonis, se eu não me engano, depois eu vou checar essa informação, ou se vocês quiserem nos comentários, depois no Twitter e tal, me mandar. Se eu não me engano, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele é filho do grande Arvydas Sabonis, pivô de muitos anos aí do Portland Trail Blazers. Eu acredito que ele nasceu nos Estados Unidos, ele jogou college nos Estados Unidos, só que ele acaba jogando basquete pela seleção da Lituânia. E a Austrália vem com 5 jogadores da NBA: o Joe Ingles, do Utah Jazz, o Patty Mills, que é uma das estrelas desse time, do San Antonio Spurs, o Matthew Dellavedova, do Cavaliers, Aaron Baines, que foi trocado do Celtics para o Phoenix Suns agora, e
Eu tô vendo aqui a lista que o Andrew Bogut vai jogar. Pra mim é uma surpresa, porque ele já é bem veterano e eu realmente não esperava que ele fosse jogar o Mundial. Depois vou até confirmar se essa lista que eu tenho aqui é uma lista atual. Deve estar certa, mas realmente me surpreende ver o nome dele aqui. Como eu disse, é um grupo bastante equilibrado. Eu acredito que qualquer combinação de Austrália, Canadá e Lituânia de 2 times pode sair para a segunda fase. Como o time canadense vem muito desfalcado de jogadores que poderiam estar nesse time, mas que não vão estar, eu tendo a achar que os favoritos para esse grupo para classificar são Austrália e Lituânia. Mas realmente é muito... se o Canadá passasse não seria nenhuma surpresa, e realmente Senegal, que eu acho que vai ficar para trás nesse grupo. E aí, enfim, eu acredito que sejam esses os 16 classificados para a segunda fase de grupos do Mundial de Basquete. E de bate-pronto, um favorito? Eu seria leviano se não falasse que os Estados Unidos são favoritos. O time não é o mais forte que eles já mandaram, mas continuo achando que seja favorito. Mas tá, pra fugir do lugar comum, eu vou dizer Sérvia. Eu acho que a Sérvia é um time bastante completo, apesar de ter perdido um cara que eu gosto muito, que eu vi muito tempo ele jogar na Europa, e depois ele até jogou no Clippers agora, que é o Milos Teodosic, que é um armador que eu gosto muito, um excelente passador, mas ele não vai jogar, ele se machucou na preparação. Eu acho que tem algumas coisas legais aí que a gente pode observar, né, durante o Mundial, algumas coisas que eu acho legal. Primeiro que eu acho legal, o Scola tá jogando Mundial com 39 anos, é um jogador que, admiro muito o cara, assim, o cara é rival, entre aspas, da Argentina, mas sempre é um cara muito... sempre legal ver ele jogar. Eu acho que tem algumas histórias legais. 2 Antetokounmpos na seleção da Grécia. Poderiam até ter mais, o Lakers tem mais tem mais o Costas, um primo, né? Não, irmão, é o Costas, o Thanasis. Os 3 irmãos. E eles têm mais um outro irmão que eu acho que não joga basquete. São 4 irmãos. Você tem 4 jogadores do Boston Celtics no time dos Estados Unidos. Também é uma história legal, porque eu acho, inclusive, que vai ser bom pro Celtics na temporada, que esses caras... 3 deles já jogam juntos, mas eu acho que, como o Kemba Walker vai chegar como uma peça importante, vai ser bom eles terem já esse entrosamento. Um outro cara que é importante observar, que, como eu disse semana passada, todo mundo tá falando que ele tá indo bem, que ele é a estrela do time, é o Donovan Mitchell, então é um outro cara que vale a pena observar. Enfim, vai ser um Mundial incrível. Hoje é segunda-feira, dia 26, ele deve começar dia 30, que é sábado. Então, a partir da semana que vem, a gente vai falar até mais desse Mundial, porque a gente já vai ter jogos, e aí, hoje que foi um episódio mais ou menos express do Big Shot Pod, mas a gente tá de volta semana que vem, se Deus quiser, com o Vavo, que vai comparecer, né? Eu quero que todo mundo mandando mensagens para o Vavo, apareça para trabalhar, hashtag. Isso aí, e assim isso, ficamos assim. Siga a gente nas redes sociais, Big Shot Pod, e-mail, pesquisa. Aliás, semana que vem, gente, eu vou só o nariz ali, o Gui vai terminar o programa. Beijos. A gente vai, semana que vem, começar a anunciar como que vai funcionar nosso programa de assinatura, tá bom? E é isso, tchau, amo vocês, até semana que vem. Voltei aqui rapidinho, só pra lembrar que a gente é uma produção de Cris Jansen, Alexandre Maron, da Ampera, família Ampera de podcasts, e a gente é gravado no Inova Habitat, por Raul Leal. Até semana que vem.